A Constituição Federal assegura uma imprensa livre. No artigo 5º, inciso 9º, diz: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E no artigo 220, deixa claro o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Já o parágrafo 1º dispõe: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. E no parágrafo 2º, finaliza dizendo: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. A liberdade de expressão é direito de suma importância para que a sociedade possa se defender de possíveis arbitrariedades cometidas pelo poder público. É condição primordial para que o Estado seja caracterizado como sendo democrático. Um povo só consegue lutar pelos seus direitos se os conhece. Para tanto, cabe à imprensa a responsabilidade de honrar com o compromisso de atender o interesse social, não ser tendenciosa e não ceder aos caprichos do governo. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E este é o teu país. Hoje vamos tratar de um assunto de relevância para a democracia de um país: a imprensa livre. Não podemos deixar de citar a trajetória de um célebre incentivador da imprensa brasileira, Assis Chateaubriand, que foi diretor de uma das maiores cadeias de imprensa do país, os Diários Associados. Autor de um pensamento que exerce força na atualidade. O dinheiro e o ouro de nada valem se uma sociedade não for governada pela inteligência. E burrice não tem cura. E para conversar sobre este tema, convidamos o advogado e jornalista Sérgio de Azevedo Redó. Advogado com especialização em direito eleitoral, jornalista, empresário e professor universitário. Presidente da Associação Paulista de Imprensa. Foi coordenador de turismo do Estado de São Paulo, presidiu a comissão de estudos sobre a lei de imprensa da OAB de São Paulo, foi assistente do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, ex-vice-presidente da Acrimesp, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Redó. É uma satisfação enorme estarmos aqui no seu programa e, com todo respeito, agora eu estou conhecendo, quer dizer, já o conheço há alguns anos, mas vendo, não é, essa eloquência do jornalista, mas eu conheço firmemente, não é, o desembargador Laércio Laurelli, que é um dos grandes nomes, um dos grandes juristas do nosso Estado e que honra o Tribunal de Justiça, do qual nós, como modestos operadores do direito, temos o prazer de estar aqui no seu programa. Doutor Laércio, muito obrigado pelo convite. Sérgio é uma Redó. honra estar consigo. Sérgio Redó. Obrigado. Quem agradece sou eu. Uma honra. E essa sua generosidade com essas palavras maravilhosas Obrigado. me encantam. Não vou dizer que não encantam, mas a gente procura sempre praticar o direito, Entendo. esse exercido com aquela complacência, às vezes, mas bem direcionado à sociedade. Não tem dúvida. Não é verdade? A sua sensibilidade,
com todo respeito, na qualidade de operador, de desembargador do tribunal, eu estou fazendo um testemunho público. O trabalho que o senhor tem exercido, sempre com serenidade, com absoluta imparcialidade e com grande exatidão, no sentido de buscar a justiça, porque como seres humanos, né, Deus deu o poder aos juízes, aos magistrados, de ter esse dom, porque não são todos que podem ter essa perfeição no sentido de reconhecer aquilo que é o justo, o injusto, o certo, o incerto, tá certo? Aquilo que deva ser feito, aquilo que não deva ser feito. E Vossa Excelência tem esse condão. Muito obrigado. Portanto, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. E agora com essa eloquência também como jornalista. Não. E um programa fantástico como esse que só traz grandes autoridades e que eu, modéstia à parte, estando aqui, me sinto lisonjeado. Redó, já que você tocou no assunto, eu sou obrigado a explicitar aquilo que, afinal de contas, aconteceu comigo. Sim. Eu estou aposentado. Sim. E, ao invés de retornar à advocacia, eu preferi dar eloquência às instituições, sim, tais como Judiciário, Ministério Público, exato, e Advocacia. Lógico. Por isso que eu venho aqui, já há algum tempo, tratar desses assuntos. Perfeito. Eu fico encantado com a sua presença aqui e o nosso objetivo, Redó, como eu dizia, é informar o telespectador. Porque às vezes a mídia forte não faz aquilo que nós fazemos. Ela não leva a verdade para a sociedade brasileira. A verdade real. A verdade, vamos dizer, verdade verdadeira. Verdadeira, exato. Porque a verdade real fica um pouco... Muito bem, Redó. Então eu já tenho uma primeira pergunta a você. Me fale. O Brasil tem uma imprensa livre? Indiscutivelmente, eu penso que nós temos hoje um dos mais importantes veículos de comunicação do mundo, não nós, o planeta, que são as redes sociais. Sim. Não é? E hoje, com todo respeito, doutor Laércio Laurelli, nós temos uma situação que é a seguinte, quando falo isso, os meus colegas não gostam muito. Cada um dos senhores que estão aí, hoje se constitui num jornalista em potencial. É verdade. Porque, veja, os grandes momentos, e agora recentemente, não é? Com acontecimentos como aconteceu nesse caso do crime aí hediondo, não é? No interior do Brasil, e tantos outros, enfim, situações de grandes acidentes e tal, se a pessoa está ali no momento, e com um pequeno iPad, um iPhone, enfim, um desses aparelhos, ele acionando a sua câmera, ele vira um jornalista em potencial. Sim. Essas imagens são negociadas e já registra no o fato mundo inteiro. Na hora que está acontecendo. E outra, uma coisa que é maravilhosa, ninguém mais consegue interromper a veiculação de qualquer informação no mundo. Com exceção da China, não é? A gente sabe bem da Rússia, que eles ainda têm mecanismos, não é? Que operam no seu sistema de intercomunicação, tanto da internet, não é? Como do sistema de redes, não é? Mas é muito restrito, quer dizer, por que Cuba, por que a Líbia, por que a Albânia hoje não consegue mais se sustentar com o processo, não é? De fechamento, de restrição da liberdade, de restrição das liberdades. Isso. Em função disso. Quer dizer, na verdade, e se nós transportarmos o que eu tenho certeza que a pergunta foi em razão do nosso país, do Brasil, eu não tenho dúvida, nós vivemos na plenitude das nossas liberdades de expressão, de comunicação, de informação. E outra, e quando eu às vezes vejo, não, isso daí é uma situação que traz, não é? Épocas do revanchismo, da exceção do poder, não existe isso. Ninguém mais traz nada, ninguém mais tem nada. A única coisa é o seguinte, se a pessoa está sendo, de alguma forma, não é, acusada, ou está sendo veiculada sobre ela informações que não lhe agradam, então ela atribui o que quiser. E a expressão da liberdade é tão forte nesse sentido que até o fato dela ter o direito de falar o que ela quiser já é uma notória explicação de que nós vivemos exatamente na mais absoluta liberdade de expressão. O que você diz é verdade, porque hoje a imprensa relata para o telespectador, não é, para a sociedade, o fato que está acontecendo e como se desenvolve, não é? Por exemplo, uma prisão. Recentemente o
foi preso o José Dirceu. Sim. Então a imprensa, para e passo, ela deu as informações. Ele agora está saindo daqui da Polícia Federal de Brasília. Amanhã, isso no caso como aconteceu, ele vai se dirigir a Curitiba, não é? E vai se apresentar ao juiz Sérgio Moro. Então, o que eu falei agora, esta frase essa composição de frase, ela é identificada pela mídia, ou seja, pela imprensa. Então, essa é a imprensa livre. E me permite, isso é tão exato nos seus mais absolutos termos, no sentido que nós verificamos o seguinte, veja só, quando nós tivemos o advento do 11 de setembro, não é, de 2001, que foi um fato que dividiu como um vetor o mundo. É verdade. E que ali passou-se, inclusive, a ter uma reflexão em razão dos poderes, em razão do sistema de segurança do país, Sim. o quão todos nós somos inseguros a qualquer instante e a qualquer momento, em função do poder bélico desses países todos que dominam essas tecnologias. Mas o mais importante, veja só, quando nós assistimos às 9 horas da manhã, eu me lembro muito bem porque eu estava num programa de televisão. E eu estava dando aula na Universidade de São Judas, direito penal, a parte geral do direito penal. Então houve um intervalo, eu fui para a sala dos professores e eu estava acompanhando aquilo. Nós estávamos numa emissora de rádio, dando uma entrevista, porque era uma antivéspera, não é? O ano seguinte, de 92, seria as eleições para prefeito e vereador da cidade de São Paulo. E à época eu estava com um candidato a prefeito. E nós estávamos juntos num programa. E foi interessante pelo seguinte, porque um dos assessores de imprensa do candidato entrou e falou assim, doutor fulano de tal, o que acontece é o seguinte, acabaram de jogar um avião em cima de um prédio do World Trade Center. E ele, não é por descendência árabe, ele virou e falou assim, isso deve ser algum patrício raivoso. O Maluf falou isso. Ele falou, pô, isso deve ser algum patrício raivoso. Todo mundo deu risada. E em seguida entrou, não é, no monitor da própria emissora o outro avião. Aí ele falou, não, agora não, isso é ataque mesmo, não tem patrício raivoso, não, isso é ataque para valer. E esse acompanhamento foi ao vivo do segundo avião. Ao vivo, online, quer dizer, o mundo inteiro assistiu. Né? Muito bem, então já que você já mencionou a mídia forte, não é? Sim. Eu gostaria que você informasse se esta mídia forte, ela em certas ocasiões, ela é tendenciosa e manipuladora? Ah, não tem dúvida, eu não tenho dúvida. Veja, eu elogio, eu não posso falar mal de um dos mais importantes veículos do nosso país, que é a Folha de São Paulo. Indiscutivelmente. Um jornal sério, um jornal probo e um jornal extremamente competente. Agora, no último movimento agora que nós tivemos na Avenida Paulista, não é? No final do ano passado, veja, mais de 5 milhões ou 4 milhões de pessoas se reuniram lá. Eu conheço. Eu já fiz evento, eu já fui presidente do INB. Eu conheço profundamente como é feita todo o sistema, tá certo? De caracterização através dos índices, né? Você sabe que a cada metro quadrado você põe 5 a 7 pessoas. Se o lugar estiver extremamente apinhado, 8 pessoas. Mas no mínimo 5, que é regular. 4 pessoas e uma no meio tem 5 pessoas. Quer dizer, aí aparece como manchete num dia do movimento, 119 mil pessoas, quer dizer, desculpe. Não pode ser. Então isso chama-se manipulação. Manipulação e outra. E na própria Folha de São Paulo, que me perdoe, não é, esse grande publishman, que é o Otávio Frias, doutor Otávio Frias Filho, mas a grande verdade é a seguinte, quer dizer, não estou dizendo... A grande verdade, eu estou citando a Folha como um veículo, e eu citaria aqui inúmeros casos da Veja, do New York Times, do The Post, do World Post. Mas então, veja, quando acontece isso, a mídia, ela está favorecendo alguém? Não, isso é decisão do chefe de redação, do publishman. Bom, mas o chefe de redação, ele tem... ele faz parte de algum grupo que tem razão em fazer esse tipo de coisa. Me permita. Para manipular a opinião pública. Me permita. Eu aqui tenho que fazer, e
vou evocar até a sua tradição como grande julgador que o foi, que sempre teve, não é? Essa sensibilidade que todos nós, operadores de direito, como advogados, admiramos. Mas a grande verdade é o seguinte, doutor Laércio, o que acontece hoje? O senhor não quer errar, mas o senhor já errou. Ninguém quer errar, claro. Eu já errei, todo mundo já errou. Então, eu não posso admitir que um jornal, que uma revista Veja, que um New York Times tenha envolvimento com a causa. Aliás, eu tenho uma pergunta. O que ocorre é o seguinte... Eu tenho uma pergunta a você, né, a respeito da Veja. Sim. Tem uma pergunta importantíssima que eu vou fazer agora. Pode Aproveitando fazer, que você com o maior prazer. já suscitou Sim. a revista, eu vou fazer agora, nesse momento. Você sabe que nós temos aí o nosso grande, que eu tenho profunda admiração pelo Romário, Romário jogador e hoje Romário senador. Então essa revista... O que eu tenho minhas restrições, com todo respeito. Muito bem. Bom, aqui... E vou falar. Sim, aqui então há... Porque o baixinho é todo cheio de não, eu falo, eu tenho boca aberta, eu falo tudo que eu penso. Sim, mas eu, por exemplo, eu eu quero elogiar porque eu tenho na mais alta conta, porque ele é um homem honesto, na minha visão, até prova em contrário. É verdade. Por enquanto não provaram. Então o que aconteceu? Redó. A revista Veja, através de documentos falsos, acusou o senador Romário de possuir 7,5 milhões não declarados na Suíça. Romário o que fez? Foi até lá, provou que era mentira. A imprensa não deve checar os documentos antes de veicular a matéria? Essa é a minha pergunta. Então, eu não tenho dúvida. Aliás, até a revista Veja, o Grupo Abril, é um dos mais importantes do mundo como editorial, em razão de todos os seus veículos, né? Inúmeras revistas, né? Canal de televisão, Sim. Emissora de rádio. O que acontece? O que acontece é que, às vezes, o documento que chega nas mãos do redator ou de quem está responsável sobre aquela matéria é um documento falso. E ele entrou. É aquilo, errou. Agora, quando erra, o que cabe? Reparação. Sim. Tá certo? No sentido de que o Poder Judiciário estabeleça qual é uma indenização. O tamanho da multa, da indenização que vai ter que ser paga em virtude desse erro. Claro. Eu vou dizer uma coisa. Mas a revista não poderia vir a público, de repente, não dizer... Faz isso, não faz isso. Nós... Revista nenhuma. Não pode. Não? Não, é até um contrassenso no aspecto do marketing, né? Porque assim, muita gente que não leu a matéria do Romário, quando a revista vem se desculpar, a não ser judicialmente, a não ser que ela seja condenada a dar, e que é verdade, porque esse é o direito de resposta, que nós, inclusive, não temos. Não temos mais direito de resposta. Você é um advogado, sabe disso. Não temos mais direito de resposta. E eu acompanhei muito esse processo. E nos crimes contra a honra. O meu ilustre amigo, nos crimes contra a honra, quando citou, não é, dentre um pouco do que nós já fizemos na vida, eu, quando presidi a Comissão de Estudos da Lei de Imprensa, foi exatamente para isso. Na época, o Durso era o presidente da OAB, e eu falei, Durso, nós não podemos ficar silente, nós não podemos nos calar diante dessa situação que eu estou vendo que é estapafúrdia. Por quê? Elogio, sei que o deputado Miro Teixeira, com o maior e mais alto objetivo republicano, ingressou com uma medida judicial contra a então lei de imprensa que existia de 1967, tá certo? Inclusive promulgada pelo então presidente Humberto Alencar de Castelo Branco. O que aconteceu? Acabaram com a lei, porque diziam que a lei da imprensa era uma lei autoritária, uma lei arbitrária, uma lei, inclusive, que proibia realmente lá na lei, dos 60 e pouco artigos, tinham 20 e poucos, que um deles dizia o seguinte, que uma autoridade policial ou militar não poderá ser interpelada, isso estava no texto da lei. Mas nunca foi usado. Eu, inclusive, falei, porque eu conversei com o Miro Teixeira, ele veio debater na OAB, e eu falei para ele, deputado, isso nunca foi usado, me cite um processo que tenha tramitado na justiça comum ou em qualquer lugar que tenha sido usado esse mecanismo legal. Agora, o que acontece? A lei foi, na verdade, extinta. E como tal, acabou-se também, em função daquela legislação, e aqui eu estou falando com um jurista, que é Vossa Excelência, na verdade é o seguinte, o que aconteceu? Todas as ações indenizatórias contra os veículos de informação, o que aconteceu? Ficou na vacância. Ficou na vacância. Vai receber o quê? Se não existe mais a lei. E hoje, o que é pior, nós não temos mais uma lei que dê o direito ao cidadão comum a ter o mínimo
da sua cidadania, que é o direito de resposta. Eu sei disso, mas hoje existe aquela que nós conhecemos do Código Penal brasileiro. Tá bom, mas o Código Penal... Os crimes contra a honra... Tá bom, mas ele se limita na verdade, a penalizar o acusador, ou o injuriante, ou o caluniador, tá certo? Em prestar pena pecuniária, enfim. Então, agora eu pergunto a você tocou num ponto que eu gosto. Você acha, então, que foi um retrocesso? Retrocesso. Absurdo. Deveria ser mantida a lei de imprensa? Deveria ter. Não, inclusive, o ministro Carlos Aires Brito, aliás, esse grande ministro, que, inclusive, ele é o vice-presidente do Conselho Superior da Associação Paulista de Imprensa, onde o nosso presidente é o jurista Ives Gandra da Silva Martins. Sim, nosso amigo. Nosso grande admirador, que, aliás, sempre, quando eu falo no nome do senhor, ele sempre tem altos elogios. Muito obrigado. O professor Ives, inclusive o próprio Carlos Aires Brito, na época, falaram, não, nós não podemos extinguir a lei. Na verdade, nós temos que fazer com que haja um aprimoramento dela. Claro, claro. Vamos fazer o seguinte, se for o caso, os 22 artigos, tá certo? Tornamos ele com a ineficácia. Sim. E a lei permanece. Porque o que aconteceu? Hoje nós não temos mais lei. Não temos mais lei de imprensa. Nem nenhuma. Hoje pena é cesta básica, praticamente. Cesta básica. Quer dizer, e aí me diga uma coisa. A sua ofensa, uma ofensa dirigida à pessoa do senhor, quanto isso repercute na sua pessoa, na sua família, nos seus amigos. A mágoa. A mágoa, tá certo? Os valores intrínsecos, todos esses serão destruídos. E sabe o que vai acontecer ao seu detrator? Ele vai ter que pagar 50, 100, 200 cestas básicas para uma entidade que, quem sabe, sequer vai aproveitar isso com a forma que deveria. Eu acho que você tem razão nesse aspecto, eu concordo com você. Você Mas vamos adiante. Como é que você entende e analisa o papel de alguns anunciantes que, para anunciar em determinada emissora, exigem que esta não veicule informações que não sejam do seu agrado? Isso acontece muito, não é? Muito. Mas você vai responder essa pergunta após o intervalo. Com prazer. Bem? Agora eu vou chamar no pequeno intervalo e depois então nós retornamos e conversamos mais ainda, porque eu tenho inúmeras perguntas a fazer a você. Continue aí. Aguarde que logo, logo retornaremos.